Olá, 30 de julho de 2019, Atualidades Pampa entrando no ar, como sempre para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que pontuaram ou que tiveram mais em evidência. E as notícias que tiveram mais em evidência, quase todas elas têm o mesmo protagonista. Vamos conferir? Vitorino. Mas o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço mudou muito e para o bem do trabalhador. Analistas de mercado, políticos, avaliam as recentes polêmicas envolvendo o presidente Bolsonaro. O setor de eletroeletrônicos tem crescido muito no nosso país, o consumo, e tende a crescer mais nesse próximo semestre. Alvo de hackers, o presidente Bolsonaro insiste em usar telefone comum. O que será que vai acontecer? E Neymar? Sabia que Neymar pode terminar no Flamengo? É, isso mesmo. Neymar pode vir para a terrinha de novo. E ainda sobre o presidente Bolsonaro, ele é quase o melhor amigo de Donald Trump. Eu disse para vocês que tinha o mesmo protagonista, metade das manchetes de hoje. Eu quero dizer para vocês que tem mais ainda. Por exemplo, tu tens uma coisa pitoresca também, né, o Chicão Tofani? Não era a manchete do Chicão, mas o Chicão também vai falar sobre o Bolsonaro. Mas é uma coisa... Sobre o Bolsonaro, eu achei ele muito fashion quando ele deu uma entrevista cortando o cabelo. Achei ele muito legal e achei tudo aquilo que ele falou, achei muito mimimi por aí. Quer dizer, tudo que o Bolsonaro fala é maximizado. Bolsonaro é o grande vilão, Bolsonaro é o grande diabo. Não é bem assim as coisas. Então, quer dizer, as coisas não são bem assim que comentaram sobre aquilo ali ontem. Então, vamos lá. Vamos começar por aí. Vamos começar com o Ruschel, então? Pode ser por mim, dona? Pode, até porque o Chicão também fez uma citação sobre coisas que aconteceram ontem, Pois né? não, eu fico muito à vontade, dona Maria, porque eu acho que não está completando 2 semanas quando eu me atrevi que daria o segundo conselho ao presidente da República. Eu tinha dado no primeiro semestre, eu daria o segundo. Parece que estava antevendo, até pela sequência de declarações do presidente, porque, ao contrário do que diz o Chicão, e eu me permito discordar, o Chicão não é um CPF, não é o Ayrton Ruschel, não é nós, cidadãos comuns. O presidente é o presidente da República. O que ele diz mexe com tudo, mexe com uma nação, com uma expectativa, com sonhos de todos. Então, pode ser mimimi ou não, mas ele é o presidente da República e é diferente dos tempos que ele era um simples deputado. A minha matéria traz exatamente isso. Então eu tinha dado aquele conselho, dona Marta, porque é evidente que a repercussão das coisas que ele faria acontecia. E o que se está fazendo a leitura, terminando o mês de julho, é que ele perdeu o recesso parlamentar, quando ele poderia estar construindo pontes, ele poderia estar sem a pressão das votações, estar trabalhando o lado político. Ele fez, eu peguei rapidamente assim, ele brigou com o ataque aos governadores nordestinos, ele veio com a questão da fome, que é uma matéria extremamente polêmica, ele teve esse caso do Santa Cruz, que nós vamos hoje conversar sobre ele um pouquinho mais também, né? Assuntos polêmicos que nós não vamos achar de que lado está, mas que no mínimo não constrói absolutamente nada. Então, o que começou a preocupar o mercado? Primeiro, porque nós temos votações importantíssimas agora. Né? Não é só a Previdência que vai ser votada agora de novo, e veja, precisamos aprová-la em segunda votação, depois no Senado, né? E se tiver alterações, daí voltará para a Câmara. Então nós temos votações importantes, mas nós temos o projeto das armas também, não é só esse. Nós temos o projeto anticrime, é outro que eu me lembrei também, as privatizações, se espera muito com as privatizações. Então isso tem que ser construído num ambiente, a palavra diz, de construção, né? Para que nós possamos trazer, a gente tem falado muito para a gente trazer o capital, ou para fazermos com que os empresários que já estão aqui se sintam num ambiente confortável de estabilidade. Quem tem o dinheiro não arrisca, dona Marta. Quem tem dinheiro, ele quer estabilidade para fazer seus negócios. Então, a primeira leitura desta questão que eu deixo para a bancada, depois vamos voltar um pouquinho mais na questão que vai acabar no STF, que é a declaração do presidente, mas aí a gente segue na matéria. Eu acho que essa primeira é a análise das consequências do mercado em relação a as polêmicas envolvendo o presidente. O que tu acha, Mário? Eu acho que o Ruschel tem absoluta razão. Quando ele trouxe para o seu lado o Dr. Fábio Weingarten, que é uma figura, um profundo conhecedor de marketing, um grande profissional
Eu achei, até comentei aqui na mesa, que com uma figura como o Fábio do lado dele, ele teria alguém que o aconselharia, mas ele não respeita, ele não vai. Ele fala aquilo que ele pensa no momento, é do temperamento, é da índole dele. Tem determinadas pessoas que falam aquilo que pensam, está errado. Eu sempre cito aqui, ainda comentei com a doutora Roberta hoje, o que disse Aristóteles. Aristóteles disse 500 mil vezes, eu já repeti muitas vezes, sábio não é aquele que fala o que pensa, mas aquele que pensa o que fala. E ele não pensa, ele vai falando. E muito bem citado aqui pelo nosso Ruschel, ele parece que está num boteco, algum lugar conversando, ele está cortando o cabelo e conversando naquela entrevista, aquela coisa toda, remexendo num passado tão dolorido que foi essa guerra, porque realmente houve mortos e feridos dos dois lados. Houve mortos e feridos, todo mundo sabe disso, né? Então, o Bolsonaro age de uma forma errada para um estadista. Uma vez eu citei aqui o presidente Woodrow Wilson. O presidente Wilson foi o presidente americano da Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos interveio nos campos europeus, na Alemanha, etc., naquela época, entre 1917 e 18. Com o poder americano, claro que os aliados ganharam aquela guerra. E ele era viúvo, o presidente Wilson, ele foi mostrar para a futura esposa como seria a vida dela depois que casasse com ele. Ele disse assim, olha, minha querida, isto aqui, o holofote do mundo está aqui na Casa Branca. Tudo que você disser, tudo que tu disseres a partir de agora, sairá em todos os jornais. Então, a figura, a representação, a liturgia do cargo não permite determinados comentários. Eu não estou criticando o Bolsonaro, é o temperamento dele. O povo brasileiro elegeu ele assim. Ninguém foi enganado. Essa é a minha opinião. Isso é verdade, Mário. E tu prestaste, não sei se vocês prestaram atenção, eu até postei no meu story, o repórter da Folha de São Paulo, que aí também eles se passam, né? Porque uma coisa é essa análise de como ele é, como ele não é, tem que entender se está certo ou se está errado. Ao longo do tempo nós vamos ver se isso vai trazer malefícios, né, para algumas decisões do país, que eu acho que tem algumas coisas que são excessivas. O repórter da Folha de São Paulo, nesta malfadada entrevista, perguntou assim, mas ele não tinha outra hora para cortar o cabelo? Ele não poderia cortar o cabelo fora da hora de expediente? Desde quando o presidente tem expediente, cara pálida? É 24 horas. Entendeu? Claro. Aí, mas assim, ó, eles não têm o que fazer, eles não têm o que perguntar, então ficam perguntando bobagem. Assim, foi exatamente a minha manifestação na Reprise, a gente tratou rapidamente ontem nós falamos sobre isso, até é bom tu esclareceres, porque tem gente que diz assim, vocês não falaram, falamos sim, o rabicho, o programa tem 1h30. É verdade, a gente falou e tratou do assunto. Realmente o Marne tem toda a razão, é o jeito do Bolsonaro de ser. Ele acha o Ruschel muito difícil dele mudar. E porque tem toda uma imprensa por trás que também agride, ele é responsivo. Então assim, quer dizer, não tem junta né? a fome com a vontade de comer. Tem boa. Então, e aí tu falasse também com relação a, nos Estados Unidos, a figura do presidente da República, que também tem que ser, é uma figura importante, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele pensa, ele não pode tratar da forma de como ele encara essa história, essa época, da forma com que foi dito, no meu entender, no meu ponto de vista, tem que ter uma empatia, e o presidente, as falas do presidente realmente precisavam ser mais amenas e até para não atrapalhar tudo de questão de reforma da Previdência, porque daí já mexe com todo o esquema político, já mexe com tudo que vem por trás e de repente a gente precisava de um ambiente mais calmo para conduzir o Brasil neste momento, mas ele é muito parecido com o Trump. O Trump também, as mesmas críticas sofria lá no início, quando brigava com a imprensa, publicava no Twitter, falava o que pensava, e assim, não media as palavras e tudo mais. E exatamente essa é a minha pauta de hoje, Magda, porque o presidente Donald Trump, ele se referiu à indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos e disse que acredita que é uma ótima indicação, que acha o filho dele maravilhoso, acha o Eduardo maravilhoso,
E ainda diz que quer fazer o acordo de livre comércio com o Brasil e tudo mais, aproximar a relação do Brasil com os Estados Unidos. E ainda eu selecionei aqui uma frase dele. Eu tenho um ótimo relacionamento com o Brasil. Eu tenho um relacionamento fantástico com o seu presidente. Ele é um grande cavalheiro. Dizem que ele é o Trump do Brasil. Eu gosto disso. É um elogio. Eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. É um trabalho duro, mas que seu presidente está fazendo um trabalho fantástico. Ele é um homem maravilhoso com uma família maravilhosa. Essas foram as palavras. Isso já deu o agreement, então. Exatamente. Já deu o agreement. Tem gente que gosta dessa comparação, acha que maravilha que Bolsonaro seja parecido com Trump. Tem gente que odeia que Bolsonaro seja parecido com Trump. Gustavo, alguma opinião? Não, eu quero dizer o seguinte, eu também vou dar um conselho para o presidente Bolsonaro. Presidente, segue falando que o senhor tiver vontade, tá? As pessoas que votaram no senhor e que apostaram no senhor sabem que o senhor é um sincericida. Vai sair muita bobagem, vai sair atrapalhada, vai sair exagero. As pessoas que ele não seria ele. As pessoas que votaram no senhor votaram exatamente por causa disso, pela sua sinceridade, presidente. Então segue assim. Segue assim. O senhor vai continuar sendo atacado, mas ao mesmo tempo, presidente, o senhor está mostrando a verdadeira cara da imprensa brasileira, doutrinada nos últimos 20 anos por universidades que botaram uma garotada na rua, que acha que o socialismo é a coisa mais engraçadinha do mundo, não deu certo em país nenhum. Destruiu sociedades, matou pessoas de fome, criou campos de prisioneiros dentro de territórios ao redor do mundo. E mais, presidente, o senhor está trazendo luz sobre alguns pontos da história. Essa discussão sobre os mortos, enfim, do regime militar, é uma discussão interessante, porque, embora o senhor tenha errado na forma, o senhor acertou no conteúdo. Está na hora de trazer a verdade para os brasileiros. 286 mortos, diz a Comissão da Verdade, 286 mortos morrem por mês no trânsito brasileiro. E ainda falam em regime militar, ditadura militar sanguinária. Enquanto no Chile morreram dezenas de milhares de pessoas, na Argentina dezenas de milhares de pessoas, no Uruguai milhares de pessoas, no Brasil em 10 anos, 20 anos, morreram ou desapareceram 286 pessoas. Isso segundo a Comissão da Verdade, que foi uma comissão montada ideologicamente pela dona Dilma Rousseff, que não tinha a participação das Forças Armadas. Tinham documentos das Forças Armadas que, surpreendentemente, saíram dos quartéis por ordem da dona Dilma Rousseff. Então, o presidente continua falando, o Brasil e os seus apoiadores gostam. E se o senhor continuar assim, a gente vai levantar o tapete de muita coisa que foi posta para baixo dele ao longo do tempo do país. Eu queria só perguntar pro Gustavo o que ele pensa quando ele diz que ele errou na forma. O presidente não pode falar do jeito que falou, se foi pego de surpresa. Eu acho que ele não devia, por exemplo, eu acho que ele não devia não pode ser tão reativo. Eu acho que ele não devia ter atacado a imagem do pai do Felipe Santa Cruz. Porque eu acho o seguinte, ele poderia ter reagido, chamado Felipe Santa Cruz disso, daquilo, um ideólogo tomou conta da OAB, um negócio assim. Usa um ataque, discute nos mesmos termos. Mas eu acho que a lembrança de um pai desaparecido foi muito pesada. Então eu acho que ele reagiu, porque visivelmente o seu Felipe Santa Cruz está incomodando, está atacando, está incomodando. Volta e meia o Conselho Federal da OAB entra com algum tipo de ação para tentar bloquear alguma medida do Bolsonaro. E o Bolsonaro foi enchendo o copo, transbordou e ele explodiu. Explodiu de maneira errada, na minha opinião. Mas que ele foi provocado e vem sendo provocado, é evidente, né? O ex-ministro do STJ, o Gilson Dipp, que participou muito desse encontro, dessa reunião, né? Da comissão, ele ficou achou infeliz também o que disse o presidente, ficou até um pouco chocado, digamos, porque ele foi uma pessoa que também vivenciou isso, né? E isentou a Dilma, disse que a Dilma não tem nada a ver com a formação dessa comissão. Sim, claro, ele fazia parte, ele não vai atirar não, mas farinha ele pra também cima. viveu essa época. Ele atirou farinha. Assim, agora tá cheio de coitadinho, né? Tá cheio de coitadinho, todo mundo com pensão. Ele até não foi por coitadinho,
aposentadorias. Eu vi a entrevista do Dr. Dipp e honestamente não gostei, não levei muito a sério. Eu também não gostei. Não levei muito a sério. Eu levei a sério. Acho que eu levei a sério, absolutamente... foi uma pessoa que participou da comissão, eu levei a sério. Sim, mas o fato de participar da comissão não é recomendação nenhuma. A comissão foi escolhida a dedo. Pessoas com ideologia definida. Olha, o sujeito foi preso político. Aí bota o cara para revelar a história do regime militar. Claro que ele vai atacar o regime militar. Está evidente. Isso não é isenção. Isento seria se tivesse, além dos representantes que foram escolhidos, também comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, para que os arquivos fossem revirados e aí se dissesse, olha, esse documento é autêntico, esse documento não é autêntico. Que se tivesse também sociólogos e pensadores que estudaram a matéria. E apesar de tudo isso, 280 e poucos mortos. O número é assustador. Dona Magda, vamos repassar os vários assuntos que nós tivemos sobre o dia, sobre essa matéria. O presidente fez essa acusação e foi informado então que seria interpelado o Supremo Tribunal Federal para que ele se manifestasse lá. Ele recuou. Ele num primeiro momento disse então que ele não tinha, que foi um sentimento que ele expressou, que ele não saberia contar os fatos, sim, ele não saberia dizer a suposta verdade que ele alegou que tinha, mas que ele tinha um sentimento de como seria. O repórter, então, ele apertando um pouquinho mais, pediu, mas então se ele teria documentos sobre isso. E o presidente, no estilo que muitos gostam aqui, disse que não era certidão de casamento, não era certidão de divórcio, né? O presidente tratando da vida, de uma história de um país, de coisa, ele consegue ser irônico numa matéria tão séria, né? Mas eu respeito muito quem gosta desse estilo. Na verdade, então, ele acabou dizendo que ele não sabe absolutamente sobre nada, sobre o fato, e que não tem nada a informar no STF. Sobre a Comissão da Verdade, que também foi ventilada aqui nesse programa, ele foi feito entre 2012 e 2014, convocado pela então presidente Dilma, de várias pessoas do país, mas nele depuseram, sim, militares, depuseram ex-agentes do DOPS, e especialmente no caso que nós tratamos inteiro aqui, o depoimento é de um ex-agente do DOPS. Para quem não sabe, o DOPS era era o órgão de repressão do governo que fazia as punições. O ex-agente do DOPS que informa como ele foi morto, o dia que ele foi morto, e isso já foi confirmado também, não só pelo atestado de óbito, mas por outros depoimentos. Então, isso é o que nós temos. Sim. Aqui vai se aprofundar. Agora o presidente, com certeza, se for ao STF, vai rebuscar ali as informações que o Exército tem, e nós poderemos ter uma outra versão. Por hora, a documental é essa. Perfeito. Bom, o que está na internet, vamos deixar bem claro que tem o facsímile do atestado de óbito na internet. O atestado de óbito da internet é impreciso. Ele usa a palavra provavelmente. Essa palavra é uma indefinição. Ela diz que causa morta, provavelmente morto pelo regime vigente, a expressão que está lá. Provavelmente. Isso não é convicção. Segundo... Desculpe te interromper, só para dizer, porque eu não citei atestado de óbito, porque eu não vi atestado de óbito. Ele está na internet, eu vou dar então a fonte. Quem está dizendo isso é o G1. É da Globo, o G1? Porque o G1 da Globo, então estou dando a... Mas eu não vim atestado. O atestado de óbito, eu vou tentar conseguir aqui, se a Magda depois eu conseguir colocar. Sim. E tem um outro aspecto também, que no próprio relatório que trata da morte do pai de Santa Cruz, diz o seguinte, que ele foi preso pela Aeronáutica. Mais adiante diz que ele foi preso pela Marinha. Tá, mas afinal, ele foi preso por quem? Sim. Quem matou, onde, quando, como? Então, sabe? Agora, eu acho que não é essa a discussão. Porque eu insisto que ele exagerou, ele trouxe um tema, sabe? Agora, que está sendo superlativo... agora que está sendo superlativo, né? Está sendo extremamente superlativa a história, eu acho que está se... Por isso que eu queria fazer um fechamento em cima disso, Vitorino. Eu acho que é importante que a gente discuta isso. E faz parte da minha manifestação aqui, que era a parte final. Embora vocês achem que é o estilo do presidente, eu acho que a gente tem que se moldar ao cargo que tem também. O próprio presidente que está se prejudicando. Nós temos duas medidas importantíssimas a favor do presidente que estão saindo, que ele ofuscou com as declarações dele mesmo. Então ele não está prejudicando só o país, ele está prejudicando o próprio governo. Nós temos o fundo de garantia, que eu acho que vai ser notícia aqui também. Nós temos a redução do juro, são duas medidas impactantes no governo, que ele não permitiu virar agenda positiva, porque só no dia ele deu 3 notícias sobre fatos acontecidos há 20 anos que geram uma polêmica. É disso que eu falo, pessoal.
É disso que eu falo. Eu acho que mesmo sendo um presidente, sendo o estilo, eu respeito o estilo dele, mas a gente se aperfeiçoa, a gente se orienta, a gente se assessora, a gente faz curso, a gente se qualifica. Agora, porque eu nasci assim, eu vou ser assim, respeitosamente. Tá, deixa eu respeitosamente também, apesar da reclamação do senhor Edmundo de Bento Gonçalves, não foi lido o seu e-mail ontem porque não houve tempo de ser lido. Hoje eu vou ler, tá? Não precisa só me chamar a atenção. Presidente Bolsonaro, quanta gente que parece babaca. Ele disse ao petista Santa Cruz da OAB que já chamam de organização associada a bandidos. Foi um recado. Ele quer saber como o pai dele morreu, eu vou lhe dizer. Aí está a questão. Vou lhe dizer desde que você me diga quem mandou matar. Só os tolos não perceberam isso. Com respeito, refiro o meu assunto. Isso se deve porque ele impediu acesso ao telefone do Adélio e impediu saber quem pagou os advogados. Felicitações respeitosas a todos, minha visão e opinião democrática, quando as mídias vão mostrar o que de bom já houve. Nós temos mostrado com muita frequência, senhor Edmundo. O seu Manuel Azevedo diz o seguinte, o problema dos mimimis, polêmicas envolvendo Bolsonaro, é que todos falam o que bem entendem a respeito do presidente. Nem vou citar os adjetivos. Esperam um Cristo, mas apesar do nome Messias, Bolsonaro não é santo. Então ele faz toma lá da cá, bateu, levou, e tem alguns já mal intencionados que cutucam Bolsonaro, pois sabem que ele é explosivo. Também tem toda a razão, seu Manuel. Sim? O que acontece é o seguinte, eu concordo com o que o Vitorino falou, que o Bolsonaro se referiu de uma forma muito assim, até triste para a pessoa que sofreu isso aí. Mas eu acho que a esquerda não fala que os bandidos eram os caras da esquerda. Quem é que botava bomba em órgãos públicos? Quem é que sequestrou o embaixador Charles Elbrick? Quem é que fazia esses horrores que fizeram em Araguaia? Quem foi Lamarca, o maior traidor do exército brasileiro da história? Isso eles não fazem, eles não falam. Eu acho gozado isso. Agora o Bolsonaro fala uma coisa que não foi... que foi um fato histórico, só que ele falou errado o fato histórico, mas o fato histórico existiu. Quem estava na esquerda era bandido na época, era bandido, e tinha que ser tratado como bandido. É que nem terrorista, que nem o Trump trata os traficantes nos Estados Unidos. Agora, ele faz isso aí, todo mundo queima, tudo para um lado e nada pelo outro lado. Então, eu acho que o Bolsonaro tem toda a razão. Mas, quer dizer, o Brasil está a favor do Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a dizer que não foram os militares que mataram o pai, que foi, sim, o grupo terrorista. Que teria traído. Ele foi X9. Ele foi X9. Pior ainda. Ele foi X9. E assim, as pessoas, a propósito disso que o Chicão está dizendo, a grande maioria das pessoas, concordem ou não, dizem o seguinte: aconteça o que acontecer, se sair uma eleição agora, eu vou votar no Bolsonaro de novo e ele vai ser eleito. Que é o que a maioria das pessoas dizem. Ele é um homem de coragem, um homem que dá o peito. Aqui no WhatsApp, essa é a minha impressão também. Todos apoiam o presidente. Eu amo essa bancada, eu amo o meu presidente, eu amo esse país, diz o Leopoldo de Quintão. Aqui o Jairo Barbosa e a Lorecia e Stefane Belo programas, assistimos todos os dias, são de Caxias do Sul. O Maurílio Sapucaia, boa noite, não sou bolsonarista, mas acho que a imprensa está demonstrando a sua verdadeira face. Ao invés de olhar algumas medidas positivas necessárias para o país, ficam sempre com mimimi, seguindo a cartilha dos esquerdistas. Parece, por exemplo, Folha de São Paulo e aí outros veículos a que ele se refere. E também aqui no WhatsApp, mais uma mensagem: quanto ao equilíbrio do Ruschel, sabe as palavras quanto à postura do presidente, é uma visão contrária da Cláudia Rocha. Aqui diz Vladimir Roberto da Cruz, de Novo Hamburgo. Insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A frase é de Rita Mae Brown, uma escritora. Ele diz o seguinte: os militares saíram desmoralizados, conseguiram voltar para novamente se desmoralizar. Vladimir Roberto da Cruz, de Novo Hamburgo. Se desmoralizaram por quê? Isso não teve golpe militar nenhum. Se desmoralizaram eleição por quê? tranquila. Eu não entendi a posição desse rapaz. Desmoralizaram o quê? O senhor sabia que toda pesquisa de opinião pública sobre instituições nacionais, as Forças Armadas brasileiras estão em primeiro lugar em termos de credibilidade? O senhor sabia que nessas mesmas pesquisas, a segunda instituição de maior credibilidade no país é a Ordem dos Advogados do Brasil? Essas pesquisas não sou eu que divulgo, é próprios órgãos de esquerda, tipo Datafolha, coisa e tal, agora a Globo, que é de esquerda,
Olha as pesquisas para o senhor ver dos últimos anos. A OAB está com problema, o seu presidente do Conselho Federal tem a sua ideologia, está usando o cargo, não sei, isso é uma discussão que está lançada. Se a ideia é rachar a OAB, tomara que não, porque a OAB, pela sua posição ao longo da história brasileira, merece respeito. Agora, daí a se dizer que os militares isso, os militares aquilo, não existe instituição nesse país mais respeitável que as Forças Armadas. Falar em respeitável... Tem mazelas, hein? Tem mazelas. Tá. Nós aqui mas... também somos pessoas todas respeitáveis, portanto, não desrespeite a nenhum de nós nas suas manifestações, se quiserem participar do programa. Boa noite, Magda e bancada. Tiago Logman. Gostei. Deixa eu aplaudir você. Tiago Logman. Me não parece muito truculento e agressivo o tratamento que o Bolsonaro dá à imprensa. Óbvio que há provocadores na imprensa, mas cabe a ele, como ser político e representante máximo de uma instituição brasileira, saber lidar com isso e entender o impacto que suas falas têm. Quando questionado sobre ter usado o helicóptero da FAB para levar a família ao casamento do filho, disse que era uma pergunta idiota e virou as costas. Francamente, me parece que ele ainda está no palanque e não entendeu que é presidente. Ninguém tem sangue de barata. Ah, ok. Isso a gente já disse desde o provocado começo. todos os dias, a toda hora, pela mesma turminha, ninguém tem sangue de barata. Esse cara de saber como é que o filho do Lula... Não, mas ele não está falando sair mal do Bolsonaro. Ele não está falando mal. Ele quer que o Bolsonaro tenha... Aquilo todo mundo quer. A gente gostaria também que ele conseguisse. Até porque o desgaste para ele também é menor. Esse Boris Johnson lá, Boris Johnson. é a mesma coisa. Hoje ele já deu um bico no repórter lá. Um repórter da BBC foi perguntar um negócio e respondeu atravessado. Vai ser outro que... É que ao longo do tempo as pessoas passaram a entender os governantes como de uma obrigação de respostas bem comportadas, bem educadas, mesmo diante de perguntas idiotas. O que está acontecendo é que esses novos líderes agora estão mostrando a cara da imprensa. Não é bem assim. Você quer uma resposta educada? Faça uma pergunta educada, pertinente. O Eugênio Carlos, casualmente, vem ao encontro do que tu estás dizendo agora. Que imprensa? Não temos imprensa. Temos um bando de esquerdopatas que querem porque querem soltar os 9 dedos. Só isso. Mas o Eugênio Carlos é muito caloroso. Mas a verdade é a seguinte, Magda, dos últimos 20 anos, o processo de doutrinação nas faculdades colocou uma garotada, um jornalista que hoje domina as redações, as reportagens aí, que tá absolutamente ideologizada. A gente tem visto algumas entrevistas, eu ouço todas as emissoras de rádio aqui do Sul, além da Rádio Pampa, coisa e tal, ouço todas as emissoras de rádio, a gente vê algumas coisas assim que eu paro para pensar. Para você ter uma ideia, hoje eu cheguei a marcar tempo de uma emissora. Cheguei a marcar tempo, eu vou até onde vai isso. A emissora ocupou 47 minutos com a briga do Bolsonaro com o presidente da OAB. E se não 2 minutos para dar a notícia do fundo de garantia. Se não mais, é verdade. 2 minutos para dar a notícia, que é incomparavelmente mais importante para o país e para o trabalhador que a briga do Bolsonaro com o presidente da OAB. Deixa eu ler mais uma coisa e depois nós vamos arrefecer um pouco esse assunto, senão o Roberto vai ficar quieto, o Mário não vai falar de mais nada e quem não está mais afim de ouvir esse assunto, a gente vai dar Queremos o Chicão. Nós vamos, exatamente, nós vamos dar uma respirada. A respeito do programa, diz a Dina da Almeida, hoje eu casualmente estou concordando com o Rush. Olha, Rush, alguém concordou contigo. Bom, mas me dá o nome que eu vou mandar um abraço. A dona Dina, acho que o capitão tem a língua muito solta para a sua posição. Não se pode falar tudo o que se pensa, ainda mais sendo presidente. Mas... com tudo isso, votaria de novo no capitão. É exatamente o que disse Vitorino. Por as pessoas que votaram no Bolsonaro sabem que ele tem uma língua... Mas continuam apostando, mas não todas, né? Não todas. Mas ele não tem a língua solta, tem a língua presa. Dona Carla, diante disso eu preciso fazer um comentário. Quando nós comentamos aqui, nós não estamos pedindo que as pessoas se arrependam, que votem. Nós estamos analisando, porque é o nosso dia a dia. Tudo que acontece durante o dia, a gente comenta. Agora, ninguém está pedindo para se arrepender de ter votado no Bolsonaro ou não votar no Bolsonaro numa reeleição. Não, porque parece que nós estaríamos dizendo isso, né, cara? Eu vejo que toda pessoa que gosta, que
se atualiza, que gosta de assistir o Atualidades ou qualquer outro programa, quando fica sabendo das notícias, quando o presidente fala o que fala, a pessoa faz uma autoanálise do seu voto. Foi um voto bom? Foi um voto que está valendo a pena? Acho que a pessoa fica se questionando a esse respeito. Eu me questiono bastante a esse respeito. Mas também, de um outro lado, o que tinha? Uma opção completamente contrária. Não tínhamos muito, né? Não tinha muita opção. Então, como disse o Vitorino, acredito que muitas pessoas que votaram no Bolsonaro até acham que ele está exagerando, que ele podia ser um pouquinho mais ameno nas suas declarações, ter um pouco mais de tato, mas não se arrepende porque não tinha outra opção naquele momento. Mas dona Magda, é importante, porque eu, quando completou 6 meses do Bolsonaro, disse assim, que continuava, e valia para o Leite também, né? Continuava sem fazer avaliação, porque é muito tempo para consertar um país com problema e um Estado com problema, que eu não faria análise de governo. E então, não sei, eu acho que é muito cedo ainda até para se arrepender de voto ou concordar com o voto. O que nós fazemos aqui são análises pontuais do dia a dia, tentando ver se isso sinaliza que nos ajuda a melhorar, isso nos ajuda a prejudicar, e são essa análise que a gente propõe com todos os nossos telespectadores, né? Muito bem. Deixa eu fazer uma outra observação aqui. Eu não vou fazer observação, vou dar uma boa notícia para vocês, uma coisa maravilhosa, pessoal. Preste atenção neste recado muito importante da Clínica Odontológica do Dr. Elísio Marques. O modificar a vida das pessoas. Hoje em dia, para resolver problemas dentários, se tornou mais rápido devido à alta tecnologia. Muitas vezes, em poucos dias, pode-se devolver o sorriso com o uso de implantes dentários. Pacientes que usam próteses removíveis podem ter suas próteses fixas, devolvendo a função mastigatória e estética. Portanto, não perca mais tempo, invista na sua saúde, no seu bem-estar, invista em você. Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, há mais de 35 anos no mercado, focada em devolver sorrisos. Agende a sua consulta pelo telefone 3204-3204. Se não for dessa região, usa o prefixo 51. A Clínica Odontológica do Dr. Elísio Marques fica na Avenida Goethe, número 147, em Porto Alegre. Repetindo o telefone para você marcar a sua hora. 51-3204-3204. Chicão Tofani, vamos falar de outras coisas. Uma coisa muito importante hoje no Brasil, que é o futebol, que é uma das coisas mais importantes também. E amanhã o Flamengo vai ter uma pedreira. Emelec. Emelec é um time ruim, horroroso, tudo bem. O problema é o 2-0 e o gol qualificado. Se fizer um gol o Emelec, o Flamengo vai ter que fazer 4 gols. Mas o Flamengo, eu acredito, pelo que jogou contra o Botafogo, vai ganhar do Emelec. Não sei se vai para os pênaltis, mas vai ganhar do Emelec e vai se classificar. E o Flamengo está com um agremã muito forte. A torcida do Flamengo já comprou todos, 70 mil brasileiros vão estar no Maracanã torcendo para o time que representa o Brasil. Uma prova é o seguinte, hoje é orgulho ser brasileiro, porque o Flamengo chegou junto com o Real Madrid e Barcelona. Eu também quero Neymar. E o PSG viu com bons olhos emprestar Neymar, que está completamente desgastado na Europa, pelas estrepulias dele, pelo pai dele, pelos parceiros dele, tudo no PSG, e emprestar o Neymar até a próxima janela europeia de verão nosso, inverno desde janeiro. Ora, um time que vai trazer o Neymar, que pode trazer um sonho de Neymar, merece classificar para as quartas de final da Libertadores. Isso é o Flamengo, que amanhã todo brasileiro, que é brasileiro, que nem eu, que torce para o futebol brasileiro, aquele futebol raiz que vem de Santos, de Flamengo, de Botafogo, Garrincha, tem que torcer para o Flamengo. O Chicão Tofani está buscando coisas em todos os cantos para torcer pelo Flamengo. Eu vou torcer contra o Flamengo, vou secar, porque eu acho ele um adversário forte. E como eu quero Grêmio e Inter avançando na Libertadores, eu quero o Flamengo forte. Esclarecendo que será o próximo adversário do Internacional. Quem passar Flamengo, claro, ou o Emelec. Hoje vai ter o Flamengo com o Felipe Luiz ainda, que foi contratado agora. Mas melhor lateral do mundo. Nessa linha aí de desejar coisas boas, né? Meleca. Gente, com licença. Nessa linha de desejar coisas boas ou falar sobre coisas que estão indo bem, vamos ao comentário da Roberta.
Sim, Magda. O setor de eletroeletrônicos, que é um setor que emprega mais de 150 mil postos de trabalho no nosso país, ele teve um crescimento muito forte nesse primeiro semestre. Ele cresceu 5% e a expectativa é que cresça até 10% no final do ano. Pensando numa situação em que a nossa economia talvez cresça 1%, é bem expressivo os números que o setor está mostrando. Quem é esse setor? É um setor que ele tem... as vendas da linha branca tiveram um aumento de 13% só nas lavadoras de roupa e geladeiras. Então, vejo que são produtos que, quando a família compra, ou as pessoas em geral compram, elas tendem a comprar valores acima da média, do que se pode endividar dentro de uma situação como a nossa, que a nossa economia anda bem para trás. As linhas de portáteis, que incluem produtos de beleza, vejam bem, como secador de cabelo, chapinha e até produtos da cozinha, como liquidificador, teve uma alta de 10%. O que foi também puxada pelos ventiladores. E as vendas de televisão, aí sim, essas caíram 16%. Então, é um setor que ajuda a medir a confiança das famílias e, por se tratar de produtos, então, que tem esse realmente valor a maior agregado e que não são produtos essenciais, como no caso de alimentos, a gente começa a ver que as famílias brasileiras estão apostando numa melhora da economia. A gente já percebe um movimento de melhora. As expectativas de PIB, os investidores, o mercado tem precificado que o PIB está parado, não está caindo, então já é alguma coisa. Quer dizer, esses movimentos estão muito tímidos, né? Então, o que a gente percebe é que existe sim uma luz já chegando a nós e, se Deus quiser, vai gerar emprego, que é o que muita gente precisa. Muito bem. Marne Barcelos. Eu só gostaria de fazer uma pequeníssima homenagem a Mário Quintana hoje. Aniversário de Mário Quintana, esse poeta maravilhoso, extraordinário, que eu tive o privilégio de conhecer na Rua da Praia. E de conhecer na época em que trabalhei na Calda Júnior, na empresa da Calda Júnior, uma grande empresa que é ainda a empresa jornalística Calda Júnior, seu correio, seus órgãos de comunicação. Quando lá, muito jovem ainda, trabalhei. E aí conheci o Mário Quintana, né, naquela máquina e tal, redigindo as suas coisas e tal, colocando as suas poesias. Mário Quintana, tá aí a foto dele, o homem do Alegrete. O homem do Alegrete. Tanta coisa bonita escreveu o Mário Quintana. E vocês sabem que muitas vezes o nome dele foi indicado à Academia Brasileira de Letras. E nunca. Isso é uma mágoa que todos nós temos, né? E ele nunca foi reconhecido. Como o Érico Veríssimo nunca quis. O Érico Veríssimo, eu não quero essa coisa de Academia Brasileira de Letras. Aí eu vejo um José Sarney, imortal, e outros tantos aí que não têm a mínima qualificação perto da sensibilidade e perto da maestria com que o grande Mário Quintana exibia toda a sua pujança como poeta dentro daquelas coisas lindas que ele escreveu. Tanta coisa bonita. Você sabe que a Academia Brasileira de Letras é motivo de piada porque não fizeram parte dela os dois maiores poetas do Brasil de todos os tempos. Manuel Bandeira? Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira. E Mário Quintana não fizeram parte da Academia Brasileira. No entanto, está lá o Sarney, o Portela, o Porquela. Sim, mas não é de escritores, né? E se vocês me permitem, né, seguindo essa linha, Marne, fica aqui o nosso abraço, acredito que seja da bancada inteira, para a Liane Neves, a fotógrafa gaúcha, a nossa Lica querida, que acompanhou esse escritor e registrou momentos muito, muito pessoais dele. Né? A vida, ela fez o registro. Ele era meio ranzinza, viu? Era? Eu conheci eu acho que tem alguém meio parecido com ele, também, não? Eu tô não gostava de fotografia, mas... Eu não, tenho pavor de fotografia, pavor. Numa época eu gostava, hoje eu não gosto mais. E aí ele frequentava ali na Borges de Medeiros, eu já comentei diversas vezes isso, né? Ali o Matheus ali, né? Saiu. Aí eu entrava ali, tomar um cafezinho e tal, ele entrava com aquele jeito dele e tal, cumprimentava ele e tal, com tudo. E aí as pessoas olhavam, quem conhecia, evidentemente, todo mundo conhecia ele, né? E eu me lembro com muita saudade da Rua da Praia, quando o Érico Veríssimo caminhava na Rua da Praia,
quando Mário Quintana caminhava na Rua da Praia, quando Teixeirinha, meu querido amigo, caminhava na Rua da Praia, quando Lupicínio Rodrigues caminhava na Rua da Praia. Eu caminhava na Rua da Praia, porque era da turma da Malcom. O Chicão Tofani caminhava na Rua da Praia. Todo vagabundo, ninguém trabalhava, vivia caminhando na Rua da Praia. Falei de grandes personalidades. Esse cara não tinha que fazer. Trabalhou e ele sempre disse Esse cara não tinha que fazer, vivia caminhando na Rua da Praia, bando de vagabundo. Bom, só para encerrar o meu comentário, tantas vezes invadido pelo senhor Vitorino, com a sua costumeira deselegância, né? Que ninguém me interrompe, ele não quer saber, aquela coisa toda. Mas, falando sério agora, Mário Quintana, onde você estiver, saiba que as suas poesias estão dentro da alma, não só do povo gaúcho, mas do povo brasileiro, e muita gente fora que ama as suas poesias. E tem muita gente que acha, ler poesia não está com nada. Mas lê uma Gabriela Mistral, você vai gostar. Eu sou poeta, faço poesia. Qual é a sua poesia? Diga uma poesia sua. Eu faço poesia sobre mulher. Eu fiz uma das poesias mais bonitas. Qual foi, Chicão? Conta pra nós. A magia. Tô imaginando. Que é a magia de tu conhecer uma mulher quando tu gosta de um momento mágico. Isso não é poesia, isso não é poesia. Dá um verso. Verseja. Eu vou ficar envergonhado. Não, diz a poesia. Chicão com vergonha? Não, Chicão com vergonha diz a poesia, Chicão. Já tá até vermelho. Não vou dizer, porque isso aí vai ferir muito então olha aqui. a outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês me atrapalharam, os telespectadores me pediram de novo algumas informações sobre a clínica do Dr. Elísio. Então vamos lá, pessoal, vamos prestar atenção nesse recado, é importante o recado, é da clínica odontológica do Dr. Elísio Marques. O sorriso pode modificar a vida das pessoas. Hoje em dia, para resolver problemas dentários, se tornou mais rápido devido à alta tecnologia. Muitas vezes, em poucos dias, pode-se devolver o sorriso com o uso de implantes dentários. Pacientes que usam próteses removíveis podem ter suas próteses fixas, devolvendo assim a função mastigatória e estética. Não perca mais tempo, invista na sua saúde e no seu bem-estar. Invista em você. Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, há mais de 35 anos no mercado, focada em devolver sorrisos. Agende a sua consulta pelo telefone 51-3204-3204. A Clínica Odontológica do Dr. Elísio Marques fica na Avenida Goethe, número 147, conhecido como 147, aqui em Porto Alegre. E repetindo o telefone, para quem não é da área, 51 prefixo 3204-3204, Vitorino. O Batman pegou o seu bate-sapato e o seu bate-blazer. Onde ele foi? Aonde? No batizado. Ai, meu Deus. Que gracinha, dona Magda. Presta atenção aqui, ó. De cara de pau. Senhor Lázaro de Lindolfo Collor. Eu vou voltar ao assunto do Bolsonaro. O senhor Lijó ficou revoltado. Porque o senhor Lázaro de Lindolfo Collor, do Rio Grande, disse o seguinte. Oi, boa noite. Se fosse para o presidente ficar calado, nós teríamos escolhido o poste para presidente e não o Bolsonaro. E ele é nosso representante, sim, e tem que responder às maldades da imprensa mal intencionada. Sou 100% Bolsonaro, sou Lázaro de Lindolfo Collor. Já o Tobias Soares diz, quem é de direita, mas sempre fica chateado com o Bolsonaro, quando a imprensa diz que ele falou bobagem. Acho que você precisa rever seus conceitos. O presidente é massacrado todo dia e ele não tem sangue de barata. Tem mais é que jogar a verdade nas fuças dos canalhas. Tobias, eu não ia ler, mas como foi tu que disse, a Zé Não, posso trocar de assunto. Eu quero só umas manifestações aqui no WhatsApp também, por favor. Boa noite, bancada mega simpática. Concordo com vocês quando falam sobre o presidente, líder do país. Espero que agora a verdadeira disciplina e ordem nas escolas já está na hora. Chega de adolescentes sem educação. Silvana de Cachoeirinha. Ela escreveu pra ti e pra mim. Ah, é? É, então eu vou tirar daqui. O Tádio Medeiros, de 20 anos, diz: boa noite, bancada. Sou graduado em História e sobre a fala do Bolsonaro, posso dizer que o grupo no qual participava o pai do presidente da OAB foi o mesmo a cometer um atentado contra o general Costa e Silva antes mesmo dele ser presidente. A Marisa de Sapucaia, boa noite. Para mim é simples, a imprensa que continua a apoiar o discurso esquerdista não quer mudança para o nosso país. Eles estão fazendo o que sempre fizeram, destruir. A imprensa tem que ajudar a construir o país e não ser porta-voz da esquerda. Abraços, a Marisa. E também concordo com você, Ruschel. Principalmente que o presidente deve ter cuidado com os ataques de sincericídio, diz a Alice Rosa de Porto Alegre. E a Deise de Porto Alegre, parafraseando o Marne, o Vitorino me causa moça com tanto fanatismo. Que decepção. Estou totalmente com o Ruschel.
Acho que não vais ler, Carla. Acabei lendo desde Porto Alegre. Magda, hoje eu tô com notícias positivas econômicas. Posso trazer então, mais por favor. uma? Junho registrou um saldo de mais de 10 mil trabalhos intermitentes registrados em carteira assinada no nosso país. Houve um grande aumento do ano passado para cá de 17 mil trabalhos intermitentes assinados em carteira assinada, hoje são 36 mil. Houve um grande aumento em um ano. Lembrando que o trabalho intermitente é uma novidade que a reforma trabalhista trouxe para o nosso país e ele adequa muito às necessidades das empresas num momento de crise, onde elas não conseguem honrar um emprego formal, fixo e contratar a longo prazo, mas eles precisam muitas vezes de funcionários extras em momentos bem pontuais. Os setores que mais criaram vagas de trabalho intermitente no nosso país em junho foram o setor de serviços, comércio, construção civil e a indústria de transformação. E profissões e ocupações que houve maior geração de trabalho intermitente são os vigilantes, porteiros, recepcionista e até bombeiro civil. Você foi na aula de geometria? O que o Seno respondeu pro cosseno quando bateu na porta do banheiro? Eu amo o Bolsonaro! Tô brincando. Tangente. Claro. Doutor Ruschel, por favor, doutor Ruschel. Vamos lá. O programa assim perde a seriedade. Eu tenho uma respostinha pra ti aqui. O programa perde a seriedade, assim. Mas é óbvio, né? Mas agora eu tenho. Ele leva uma lambada aqui. Te prepara que vai doer o corno. Dona Magda, a senhora, ao apagar das luzes Ontem eu apaguei as luzes junto contigo? Ao apagar das luzes, dona Dona Magda, ontem eu explico, apagar das luzes, eu não estava contigo. Eu explico. O senhor Mário explica. Quando está se encerrando, né? Encerrando o programa. As cortinas estão prestes a cair. Quando a senhora anunciou o fim do inquérito, do processo, do inquérito que existia contra o Neymar. E eu só quis complementar, porque realmente nós só demos a notícia e não pudemos trabalhá-la, é que persistem ainda 2 inquéritos, afora este que era o principal, que era de estupro contra o Neymar. Esse, como a senhora noticiou com muita propriedade, vai para o Ministério Público e ele vai analisar se vai denunciar ou não, ou se mantém o arquivamento. Mas permanecem dois inquéritos. Isso me chamou a atenção. O primeiro, que teria desaparecido um tablet dela, onde ela teria imagens comprometedoras. Então, esta investigação, se aguarda a documentação... Que tinha sido arrombado, que é o apartamento dela, e de onde teriam levado o tablet que tinha as provas. Exatamente. E o segundo, aí a dor ensina a gemer. É dele contra ela por um falso testemunho. Porque se ela alegou o estupro e o estupro não ocorreu, ela foi e prestou uma ocorrência de crime que não ocorreu. Então, esses 2 inquéritos ainda não terminaram e poderão ter consequências. Muito bem. Por que no Polo Norte tem tanta cama elástica? Ai, por quê? Pro urso polar. Ele é muito palhaço, né? Ele é muito palhaço. Agora vou acabar com a tua alegria. Hoje eu tô possuído. Acabar com a tua alegria. Lembra que seu Thiago logo mandou um e-mail e tu respondeste a ele. O que seu Thiago? E aí ele educadamente diz assim: Magda, me permita a crítica. Educadamente eu acho legal. Tá? Magda, me permita a crítica. As pessoas não têm o direito de ter uma ideologia? Os comentários do Vitorino também têm viés ideológico e lhe cabe esse direito. Por que há condenação em uma visão com aspectos ideológicos? Ideologia é o conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou um grupo. Por que essa ideologia vai de encontro à ideologia do Vitorino, do senhor Vitorino? É uma concepção condenável e inválida. Bem-vindo à democracia, senhor Vitorino. Um regime onde as pessoas têm o direito de pensar de forma diferente sem serem condenadas por isso. O contrário é ditadura e não depende de ideologia. Eu achei uma manifestação educada e inteligente. Muito bem. Um telespectador assim, vale a pena responder. Eu não vou responder para o senhor porque eu concordo com o senhor. E tu criticou ele, é por isso que ele está dizendo isso. Não, eu não critiquei. Xingou ele. Eu li um e-mail dele agora há pouco, por isso que ele me pediu a crítica. Qual é o e-mail que ele xingou? Agora não sei mais. A palavra xingar vem da onde? O que você precisa saber? De xingamentos, Mário. O que significa xingar? Da onde é que vem xingar? Desdobrou. Xingar é uma mistura de Chico com Tinga. Aí você... Ai, o que tá acontecendo hoje?
Ele não tá nada bem. Posso dar uma boa notícia? Eu acho que ele tomou. Eu gostei. Inclusive, nós ficamos tudo tonto agora. Nós só rodeamos tudo aqui. Agora eu já me achei o meu prumo de novo. O Vitorino não tá nada bem hoje. Eu acho que na hora de tomar o cafezinho, ele deve ter tomado tinta de... É terça ou quarta, mãe? Ainda terça. Ainda é terça. Mais especificamente, ainda dia 30. Eu estou enrolado. Não tem segredo. Mas tu tá enrolado até quando? Até o final de julho? Não, é muito... Tu não sabe quando é noite, quando é dia? Muito arenga, muita arenga. Mas, inclusive, tu nem foi em casa, né? Tu não trocou de roupa? Não, troquei, eu tava com uma jaqueta. Tá insinuando que eu dormi no motel? Não, quem faz isso é o Vitorino, que gosta de espelho. Pra quê? O espelho diminui, os espelhos de motel são muito Magno Marcelo, chegou, parou. Eu estou muito contente porque, pela notícia que eu vou dar a respeito da editora Record. A editora Record, uma das maiores editoras do país, eu tenho dezenas de livros que foram editados por essa antiga editora brasileira, a editora Record. Ela lançou 2 livros e ela vendeu agora 700 mil exemplares no Brasil. Olha que notícia fantástica publicada na revista Veja, né? Os 2 livros são, o primeiro, Milagre da Manhã, de Hal Elrod, e Aprendizados da Gisele Bündchen. Entre os 2, claro, e outros livros também, atingiu a marca de 700 mil livros vendidos no Brasil. Você sabe que eu fiquei com orgulho, né? Me deu, quando eu li essa notícia, uma pequena notícia aqui de 4 linhas e uma coluna. É literatura, né? Sim, maravilhoso. Eu estou muito feliz. A minha ignorância, que é minha, confessa, talvez seja de poucos telespectadores, mas também seja. A Record é do grupo? Não, é só um nome. não, por isso que eu disse, ela é antiquíssima e tal. Grandes best-sellers foram lançados através dos anos. Eu tenho muitos e muitos livros editados, livros de 40, 50 anos atrás. Obrigado. Scantofani, mais uma manchete? Não. Como não quer ter 5 por dia? Ele não quer trabalhar. Mais um assunto, então vamos ao teu assunto. A poesia. Até agora foi só uma? Não, mas eu acho que a poesia, ninguém tem coragem de dizer na televisão a poesia. A minha poesia se chama Simples Mágica. Então tá, então vamos ao fundo de garantia por tempo de serviço. Pois é, Magda, a gente... Daqui não sai nada. A gente tanto tem dito aqui, falando da falta de boas notícias de mim. Se eu fosse feio, chinelão, não teria. Não. Eu sou um cara boa pinta. Exatamente. A gente tem inveja de ti. 2 mulheres bateram com os carros na frente da minha casa ontem de manhã. Aí vai dizer que foi por tua causa. Exatamente, queria entrar nesse caso. Eu vou fazer um BO na polícia. Tá, eu posso te dizer uma coisa, vamos prestar atenção agora, porque o Gustavo Vitorino vai falar sobre um assunto também muito importante, como foi o do Bolsonaro, que as pessoas querem entender. Calada. O do urso polar? Calada. Jenny Joplin está possuída aqui. Hoje, no meio de tanta notícia ruim, uma notícia boa, aliás, ótima para o trabalhador brasileiro. Ao longo do tempo, a gente tem dito aqui que os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço eram remunerados apenas 3% ao ano. O ex-presidente Michel Temer tentou mudar isso, fazendo com que 50% da rentabilidade dos recursos do Fundo de Garantia, aqueles que são operacionalizados em operações de crédito imobiliário, financiamento de casas populares, enfim, os financiamentos habitacionais da Caixa Econômica Federal, 50% da rentabilidade, do lucro disso, revertesse para o trabalhador. Isso fez com que a coisa passasse para alguma coisa em torno de 4%, o que ainda é muito abaixo da inflação e que ainda mantinha a perda do trabalhador. Pois bem, o presidente Bolsonaro acabou com isso hoje. Ele determinou que a Caixa Econômica Federal faça o rateio de 12 bilhões e 200 milhões de reais, que foi o lucro apurado pela Caixa Econômica Federal no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nas aplicações de crédito imobiliário, e isso fosse transformado em dinheiro para o trabalhador. Então, até o final do mês de agosto, esse valor será rateado e, a partir de agora, em todos os anos, será assim. Todo o lucro do crédito imobiliário brasileiro que for operacionalizado, que for manipulado pela Caixa Econômica Federal, oriundo do Fundo de Garantia, vai reverter para o próprio trabalhador. Isso quer dizer, em termos práticos, que os números de 2017 e 2018 vão representar um acréscimo de quase 4%, de 3,6% a 3,8%, sobre os 3% da rentabilidade fixa. Portanto, o trabalhador
com o seu fundo de garantia, vai ganhar mais que na caderneta de poupança. Então, aquele conselho que eu dei para vocês na semana passada, esquece, apaga tudo. A partir de agora, se você tiver crédito e precisar de dinheiro, crédito, fundo de garantia, saque. Se não precisar, deixa quieto, porque o fundo de garantia vai pagar mais que a caderneta de poupança a partir de hoje. Esses créditos referentes ao ano de 2018, 2019, o exercício 2018, 2019, serão depositados na conta de todos os trabalhadores que tiver conta do fundo de garantia ativas até 31 de dezembro. Portanto, até o final de agosto, você vai ver um dinheirinho essa caindo no seu fundo de garantia. É assim que se pensa no trabalhador. E nesse sentido é positivo porque ajuda na reorganização financeira, sobretudo. É um começo. Muitas vezes, se a gente tem mais dívidas, muito mais dívidas do que esse dinheiro extra que vai ajudar a começar a pagar, lembrem que já é um começo. O importante para começar uma reorganização financeira é a gente ter coragem de olhar a quantidade de dívidas que a gente tem. Muitas pessoas aí estão... Para. Tu tá mandando ele sacar? Não saca, não. Não saca, não. Deixa assim. Gasta o dinheiro, vai viver. Gasta com conselho. O rendimento vai ser bom. Vai ser melhor que na cadeira de do meu poupança. ponto de vista, se vocês me permitem, eu sugeriria, no caso, que saquem sim, porque o juro, a maioria das pessoas que estão endividadas tem um juro muito mais alto do que esse rendimento que vai ser. Isso é mas verdade. tá quem tá endividado. Então, a maioria, tá mais endividada. de 60% da população, com R$500, resolve suas dívidas. Bom, para endividar. Então, é muito interessante a gente lembrar que nós vivemos num país que tem tantas diferenças sociais que muitas vezes esses R$500 resolve. Há famílias que, se cada um da família tirar os seus R$500, junta-se e pagam as dívidas com os valores mais altos de juros. Então, assim, ó, vamos nos reunir, vamos ter coragem de olhar o nosso poço e começar a se reorganizar. Mas o doutor Estevam quer te perguntar, Vitorino, por que o urso polar não come pinguim? Porque eu ando Polo Norte e Aqui, ó, Estevão, ó. Só um pouquinho. Nós estamos... Só um pouquinho, Chico, não era hora de brincadeira. Nós estamos falando sobre o fundo de garantia do tempo de serviço, doutor Roxo. Eu quero pegar a notícia do Vitorino, porque é uma notícia muito importante, porque ela traz duas consequências diretas. Primeiro, ela desestimula o saque. E ao desestimular o saque, teremos mais verbas do Fundo de Garantia, que são os grandes financiadores das casas populares. Então, nós com isso conseguiremos, veja a cadeia de evolução. Não saca o dinheiro, ele fica no banco, as construtoras podem fazer obras com elas e mais pessoas terão casa própria. Esse é o círculo virtuoso positivo que eu mencionei no início do programa e que para mim é a consequência direta da notícia que nos traz o Vitor. Muito bem. Chicão, agora o teu outro assunto. Não, eu perguntei o outro assunto. Não, isso não é pergunta. O teu assunto do programa? Dona Magda, eu vou dar uma notícia boa. Audiência de custódia. Vou dar uma notícia boa. São 5 por dia. Mas, querida, é 5 por dia na evolução da conversa. Não tem evolução. Então vamos começar a criar assuntos. Cria, então. Aí você não vai gostar. Não, porque o meu assunto não é um assunto nada a ver. Não fundo sou de eu garantia, não que sou tem que torrar. Como O trabalhador não tem nada a ver? torre o fundo de garantia, vai viver com o fundo de garantia. Faz que nem eu. Eu tirei o financiamento uma vez, quando eu conheci uma mulher, gostei dela, vai pra Cancún, voltei quebrado. Mas saí de volta e vai viver a vida, é isso aí. E não, Vitorino. Eu quero dar os meus parabéns ao ministro Tarcísio de Freitas, né, pela ideia que ele teve. A ideia que era do senador José Serra Mansa, ele soube, tirando o lado político partidário, absorver esta ideia. Empresas estrangeiras farão ferrovias no Brasil. Olha. Farão ferrovias no Brasil. Estou com o nome aqui da empresa, que tem 7 bilhões de dólares. É uma empresa inglesa, um fundo inglês chamado Castle Pines, que vai colocar 7 bilhões de dólares para construir uma ferrovia no estado do Pará. No estado do Pará, vai cortar, porque o estado do Pará é 1 milhão de quilômetros quadrados, é muito grande. O Amazonas tem 2 milhões, sei lá, é tão grande aquilo lá, 3 milhões e meio de quilômetros quadrados, que as pessoas se impressionam com a grandiosidade do estado do Amazonas. Então, parabéns ao ministro, porque não existe partido, existe um país. Não tem partido, não tem isso, não tem... Vamos pensar no país, esse é o grande problema. Nós estamos todos numa disputa, direita, esquerda, não sei o que, para lá e para cá, e esquece um país. Eu não ouço uma notícia. Quantos empregos novos foram criados? Isso que tem que dar uma manchete. Foram inauguradas mais 20 indústrias brasileiras que deram emprego para 200 mil pessoas. É isso que tem que ser
acredito. Agora, todo dia uma lenga-lenga, se gasta milhões e milhões em energia elétrica nas televisões e nas rádios, impressão dos jornais, revistas e também nas redes sociais. É impressionante. Vamos falar das coisas positivas do Brasil. E sendo empresa, a gente acredita que vai dar certo, né? Sim, porque quando é estatal, a gente duvida. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o trem-bala, que ia do Rio para São Paulo, que era para 2014 e que nunca saiu do papel e que virou, inclusive, uma estatal, empregando algumas pessoas que ganhavam até 20 mil reais. Quer dizer, agora é a hora de realmente ter envolvimento, ter meta, sabe? Meta. Aquilo que acontece na empresa privada tem que ter meta, desafio. Mas eles tem que chegar, tem que ter... bem focados. Não, exatamente isso. Então a gente percebe que existe uma mudança nesse conceito de que tudo tem que ser dentro da estatal, porque a estatal é um liberalismo. É verdade. Né? O Mário, eu vou te dar uma notícia muito triste para ti. Com a chegada do AliExpress, já está vendendo no Brasil, Amazon, Alibaba, o emprego vai de 12 milhões para 20 milhões de desempregados. Porque essas lojas, materiais e física, vão deixar de existir. Mas tem que criar novas profissões. É isso aí que a gente já sabia. Novas profissões. Muito alto. Vai ter que ter mais entregadores, vai ter que ter mais motoboys de entrega, vai ter que ter registro, nota fiscal, blá, blá. Muda, o emprego muda de lugar. Ó, informação, Gugu é cultura. Xingar. Quem é Gugu? Presta atenção no serviço. Aqui, é o padre. Depois eu pergunto, tu não sabe responder. Mas qual é o teu assunto aí, Vitória? Xinga. Esse assunto aí? Xinga, presta atenção. Vou dar uma demais. Jânio, tu perguntou, presta atenção. Aqui. Não, mas é o assunto dele. Idioma... Olha o que ele vai falar. Xinga. A palavra xingar vem do idioma afro quimbundo. Não é sacanagem. Quimbundo. Não é sacanagem. Quer dizer, a palavra é xinga. Do linguajar quimbundo, uma linguagem africana. Quer dizer ofensa, desaforo ou blasfêmia. É sob influência etimológica africana no português. A palavra em quimbundo, xinga, quer dizer isso. Dona Magda, farei o périplo pelo interior do estado, rapidamente aqui. Eu só gostaria de explicar que a palavra vem de uma rainha chamada Rainha Zinga. Aí surgiu essa palavra da tribo dos quimbundos, que dá origem àquela palavra. Xinga. Por favor, doutor Ruggiero. Iniciarei rapidamente meu périplo com o senhor Osório, esposa, e a esposa Simone e o filho, em Canoas. A dona Júlia Feijó, de 12 anos, aniversariando em Esteio. A dona Olívia Reis, em Taquari. E o seu Vânios Berneira, de Gravataí. Hoje eu homenageei todo o nosso interior do estado que está sempre nos assistindo. www.osul.com.br. Este é o nosso jornal eletrônico, que você pode ter na plataforma da sua preferência, ou que você mais usa, ou ter em mais de uma plataforma. É só você querer, sabe por quê? Porque não custa absolutamente nada, você só tem que baixar efetivamente o aplicativo. As notícias estão aqui, você as acompanha nas suas atualizações à medida que as coisas vão se alterando. osul.com.br. Magda, posso fazer um agradecimento? Claro. Eu quero agradecer em meu nome, em nome do Mário Barcelos, ao Henri Paulo Dias, que nos mandou o livro Crônicas Políticas e Econômicas. Esse livro tem 8 anos, foi escrito em 2011. E me chamou a atenção nesse livro que muitas das coisas que o Paulo coloca aqui se tornaram proféticas. Então, Paulo, muito obrigado. Eu e o Mário Barcelos recebemos o livro e estamos agradecidos. Quero agradecer também ao Dr. Manuel Marcondes Machado Neto, que é o presidente do Observatório de Comunicação Institucional. Me mandou o livro do professor Dr. Eduardo Pessoa, esse livro espetacular que não poderia ser mais atual. Esse livro trata do direito, a introdução ao direito na comunicação, a importância dos jornalistas em conhecer as regras do direito e as leis, para que nelas se adequem. Quero agradecer a Kátia Descessars, que hoje, gentilmente, em nome dessa maravilhosa instituição, veio me trazer o livro aqui, que será devidamente devorado no final de semana. Muito obrigado. Gustavo Vitorino, tem uma
Ó, primeiro tem gente ofendida aqui com as brincadeiras e coisas, enfim, mas não vou ler. Já entendi, depois a gente se acerta aqui nas internas. Gago tem bastante. O seu Vladimir da Cruz diz o seguinte: ontem o senhor Vitorino, argumentando em favor da investidora financeira, citou alguns números, grande quantidade de pessoas e valores investidos, o que demonstra a primeira opção de quem tem o capital aplicar e torcer para ter ganhos incertos. É uma coisa de interpretação das pessoas, né, Vitorino? Então não se pode esperar geração de empregos, seja produzindo mais e melhor ou consumindo bens e serviços, enquanto se prefere desviar os recursos para os cassinos financeiros. Vladimir Roberto da Cruz. Seu Vladimir, é um direito que o senhor tem. Tem pessoas que preferem investir o seu dinheiro e outras preferem investir em produção, no comércio. É um direito de cada um. Isso faz parte da democracia, faz parte da liberdade. Eu faço o que eu quiser com o dinheiro oriundo do meu suor. Eu não vou criticar alguém porque, em vez de montar uma empresa, ele prefere ter uma aplicação financeira e viver sossegado em casa. Porque hoje, ser empresário no Brasil tem que ser herói. Tem que ser herói. Com a nossa legislação trabalhista, que, aliás, foi motivo hoje de uma manifestação bem forte do presidente Bolsonaro, que amanhã vai estar na capa de todos os jornais, claro. Mas ser empresário hoje no Brasil é ser herói. Tamanha quantidade de impostos e de tributos. Verdade. Você ganha um sócio que lhe leva 40% do seu negócio todo mês, independente de dar lucro ou não. Então, eu respeito o direito de quem não quer correr esse risco, quer investir e ter a sua lucratividade dentro da sua casa. Para isso, precisa trabalhar e ganhar dinheiro. Jules Leal é de Pelotas e diz o seguinte: gostaria de parabenizar a todos da bancada por proporcionar reflexão a uma boa parcela da sociedade gaúcha diante dos fatos do dia ou da semana, para assim, enfim, tornar a sociedade melhor através das colocações da bancada. Atenciosamente, Jules Leal. Carla. Aqui no Facebook, manifestação dos nossos telespectadores, Laurence de Mello: nem esquerda e nem a direita falam a verdade, todos os lados mentem. A Olivia Reis: ainda bem que temos a Ayrton Ruschel na bancada. E a Maristela Centenário: ninguém tem sangue de barata. Hashtag lacrou Vitorino, cheio de palminhas, viu, Vitorino? Olha aqui. Perdão, não, pensei que tinha parado. E a Jane: eu e meus familiares votamos e votaríamos de novo em nosso capitão. Como ele é, bem assim, bateu, levou. A Alice fala com a Roberta aqui, ó. Em Rio Grande, aquele estaleiro que diziam estar abandonado está sendo totalmente reformulado e vai gerar mais de 3.000 empregos. Juntos, 2 pontos, a administração do Porto de Rio Grande, em conjunto com a Sagres, operações portuárias, revitalizando aquele local. Creio que vão gostar de divulgar e Roberta vai também gostar. Olha aqui, Marne, no WhatsApp, a Cris do Moinhos diz que ideologia é de esquerda, que de direita não há ideologia, é a vida comum, honesta, com princípios e valores morais. O que tu tens a dizer? Eu tenho a dizer, falar a respeito de um cidadão que talvez você conheça ou não, chamado Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg era o ideólogo do partido nazista. Existe partido mais à direita que o partido nazista? Não existe. Não. Nunca existiu e nunca existirá na face da Terra. O partido nazista foi calcado na ideologia criada por Alfred Rosenberg. E ele era um partido. O nome era o ideólogo do partido. Os próprios chefes, né, do partido assim falavam, que eram os Reichsführer, né, que eram os chefes do reino, né, chamados Reichsführer, que é o chefe do reino. Então, você está desinformada. A ideologia pode ser de esquerda e pode ser de direita. Não é tão ideológico, porque ele era um partido muito estatal. A economia era muito voltada para o governo. Mas bom, mas então a ideologia de esquerda também é estatal. É mais para o lado esquerdo. Sim, mas esse discurso de que o nazismo era de direita... Não concordo. Esse discurso... Não, eu não vou discutir isso. Eu não vou discutir. Eu não vou discutir. Fascista, nazista, de direita. Que é isso? O nazismo era absolutamente de direita, como o fascismo é de direita. Eu estudo há 55 anos, mas a minha opinião vale pra mim, a tua opinião vale pra ti. Só um pouquinho, tu pensa o contrário do Marley? Pensa o contrário. Ok, então tá, pensa o contrário do Marley. Então deixem o Marley fazer o comentário dele, como ele deixa vocês fazerem de vocês. Partido de direita. A gente sabe que vocês não concordam. O partido nazista é de direita, nacional-socialista, o nacional-socialismo.
NSDAP. É a sigla em alemão, os nazis. Partido de direita. Qualquer compêndio de história vai explicar exatamente o que era o nazismo e o que era o fascismo. Ontem até falei a respeito do aniversário do Benito Mussolini, que começa a sua vida como jornalista no jornal fundado por ele chamado Il Popolo d'Italia, né? Naquela região que ele vivia, que ele era também professor. De extrema direita e extrema esquerda. Isso chama-se ideologia. Alfred Rosenberg tem um livro de 700 páginas a respeito disso. Leia, por favor. Assim como o senhor Alfred Rosenberg escreveu, centenas de outros historiadores também escreveram a mesma coisa. Vamos deixar bem claro, então a partir de agora todo partido socialista é de direita, tá? Não existe mais partido socialista de esquerda. Partido socialista passa a ser, a partir de agora, de direita, segundo a visão do seu Rosenberg. Porque o nazismo era estatizante, concentração, falta de liberdade, sem imprensa livre. Isso é o quê? Isso é direita? Não. E eu só gostaria de... O que é direita, então? A direita é a liberdade absoluta. Os Estados Unidos é um símbolo da liberdade direita. O Canadá é um símbolo da direita. Não, mas esse do conservadorismo não é liberdade absoluta. Dentro das questões morais, a direita é conservadora e não é liberal. Sim, mas olha bem, uma coisa é a direita como conceito sociopolítico. Estou fora. Mas o que são partidos de... Tá, mas qual é a marca registrada da direita? Exatamente essa é a pergunta que a gente está fazendo. Então eu vou colocar. A marca registrada da direita é Estado mínimo, liberdade... Isso não é liberalismo? Não. Peraí, nós estamos falando de regime político. Exatamente. Liberalismo é um conceito social. Partido político. Não, direita pode ter esquerda. liberalismo Direita na economia. Liberalismos nos costumes. Não, Gustavo, não fica. Não, o que eu quero colocar é o seguinte, Gustavo, é que direita e esquerda. Acompanhar o teu pensamento até para fazer o contraponto. Mas a marca, a marca registrada da direita é o quê? É Estado mínimo. A marca registrada da esquerda é Estado máximo. A marca registrada da direita é liberdade. A marca registrada da esquerda é falta de liberdade. A marca registrada da direita é imprensa livre. A marca registrada da esquerda é imprensa sob controle. Mano, vou dizer uma coisa. Não, então vocês que não estão lendo livros de história. Ou então não sabem que mundo estão. Vocês estão em Marte. Muito bem, mas nós sabemos em que mundo estamos. Eu sou professor de história. Boa. O Vitor não tem razão. Tá bem, tá bom. Pronto, aí não você dizendo sabe a razão. Não tô dizendo então que não. Ele podia ter consultado o Chicão antes, não tinha nem perdido tempo de ficar ouvindo. Boa noite, cara bancada. Sobre Denzurbe, projeto pronto nos anos 90. Até agora ninguém fala em nada do que está pronto em papel. Projeto, trajeto, aeroporto, Cachoeirinha, Gravataí, Viamão até Restinga. Alguma resposta? Ou aí ele fala sobre a empresa de ônibus, a Sogil vai ficar trancando este benefício aos trabalhadores. João Carlos Martins de Cachoeirinha. Não sei se alguém sabe sobre esse assunto, nós vamos ter. Fica aqui o seu desabafo e o seu... isso aqui do Cassino eu já li. Pode ler alguma coisa aí, Carla. Eu quero fazer um agradecimento especial hoje para a Débora do Amamãe, que fez a minha maquiagem. Estive por lá. Ontem fiz minha escova com a Érica. E eu recomendo tanto uma quanto a outra. A Débora que faz, todo mundo me pergunta quem é que faz seu cabelo, a cor, o corte, a Débora. Mas muitas vezes que eu passo pela Mamãe, quem faz a minha escova é a Érica. Então um beijo para as duas. Muito bem. E eu te atravessei. A mamãe Três Figueiras. Eu que te atravessei. Ou o Vitorino está querendo fazer do Atualidades Pampa um stand-up comedy só dele, ou avise este senhor que na salada se põe vinagre e não cachaça. De Totó para Zé Colmeto. Conhece Totó? Eu achei que era alguém amigo teu. Deve ser alguma brincadeira. Achei que era teu. Eu largo umas gracinhas aqui para descontrair um pouco o programa. Tem gente que não gosta e fica obrigada a me ouvir. Ninguém tem a obrigação de me ouvir, né? O Eugênio Carlos diz o seguinte: estão pedindo impeachment do Bolsonaro por ele ter cancelado uma reunião e feito uma live cortando o cabelo. Não lembro da esquerda protestar quando a Dilma gastou 150 milhões com cabeleireiro, segundo a delação do João Santana, ex-chefe da campanha do PT. E depois tem mais coisas do Cassino. Doutor Ruschel, me causa espécie quando o Ruschel fala que o Bolsonaro é tosco. Mas em outra ocasião,
que disse que tu foi grosseiro com a Roberta, esquecendo que além de ser advogada, ela é uma mulher e tal, barará. Mas isso é coisa do passado, já foi superado. Deixa eu dizer primeiro que eu não usei a palavra tosco em relação ao Bolsonaro. Não fiz nenhuma referência, não adjetivei sobre ele. O que eu fiz sobre ele é lhe dar um conselho há 2 semanas atrás que os seus argumentos estão cada vez mais presentes. Mas hoje ele ganhou outro conselho na bancada, ele siga o conselho que ele quiser, dona Márcia. Olha aqui, ó. Alguém sabe me falar do movimento da Terra plana? Sim. Então, que é são o movimento da Terra plana? Pessoas que acreditam que a Terra não é redonda, Mário. Sim, isso aí o nome já diz. Mas quem são essas pessoas, do que elas pregam? Porque assim, ó, faço um desafio a vocês, diz Davi Rodrigues. Nós, do movimento da Terra plana, isso eu sei, somos ridicularizados pela mídia em geral. Desafio vocês a entrevistar ao vivo algum canal a favor da Terra plana. Por exemplo, canal sem hipocrisia, inteligência natural, mistérios do mundo, dê uma chance para nós antes de nos achincalhar. Eu não me lembro de nós termos achincalhado alguém desse movimento aqui. Mas que movimento da Terra plana, se é alguém que prega que a Terra é plana, por favor, né, tio? Não, então nem foi precisa isso, sacanear, foi né? tudo que deve ter falado. Foi tudo que deve ter falado. Bancada querida, amo você, sou fã do Vitorino, mas concordo hoje com o Ruschel. A Vera, desconforto, sou Bolsonaro, votei nele, não quero ter medo, cada vez mais abra a boca. Muito bem, é que ela fez uma... Vamos ver, Davi Rodrigues. O Davi Rodrigues é o que diz que a Terra é plana. Posso falar do meu tricolor? Não, deve, por favor. O meu tricolor ontem fez uma partida com seus reservas contra o CSA, uma partida de baixíssimo nível técnico. Fala. Todo mundo comentou isso. O Grêmio perdeu um ponto e o Grêmio atingiu uma marca excepcional positiva e excepcional negativa. Eu vou começar primeiro para a negativa, porque o Grêmio empatou ou perdeu para os 4 últimos colocados do brasileiro. Ele não pontuou fez um ponto apenas com o Avaí, perdeu para o Fluminense em casa e ontem empatou com o CSA. A marca positiva do Grêmio também era extraordinária. O Grêmio atravessou o mês de julho tendo jogado 7 partidas, iniciou na zona de rebaixamento, saiu, já está no meio da tabela, conseguiu classificar-se entre os 4 da Copa do Brasil e está numa vantagem muito grande, pois construiu um 2-0 aqui na Libertadores. Então, o Grêmio sinaliza que com sua equipe titular começa a dar boas perspectivas, mas a partida que eu me referi ontem foi uma partida de nível baixo, nível técnico muito baixo. Seria importante a vitória, porque o Grêmio começaria a se aproximar, inclusive, das vagas da Libertadores, e não o fez. Partida modestíssima. Alguns jogadores de quem se esperava uma resposta técnica de maior criatividade, como o próprio Tardelli, o Luan, o PP, que é uma grande esperança, né, não deram a resposta e o Grêmio amargou um empate muito ruim na tabela, dona Magda. O que tu achaste desse... Não sei se não falaste sobre o Grêmio também, nem outras. Só fala do Flamengo? Não, eu falei na Rádio Jornal sobre o Grêmio e falei muito sobre esse resultado. O Grêmio perdeu ontem, na realidade. Uma grande oportunidade. Isso. Porque ele não ganhou um ponto, ele perdeu 2. Porque uma das máximas do futebol, o Ruschel sabe disso, dos pequenos tu tem que ganhar sempre. Dos grandes tu pode empatar ou perder, porque aí tu tem chance de ser campeão, ainda mais num ponto corrido, onde o Grêmio não tem um elenco de um Palmeiras. Podia ter feito um rico ponto. Né? Podia fazer 3 pontos lá. Olha aqui, a propósito de rádio, parabéns ao programa, diz Enídio Eduardo Dias Pereira. Ele que assina o e-mail, ele e a esposa dele, a Vera. Eu e minha esposa somos assíduos telespectadores de Atualidades e ouvintes da Rádio Pampa. Importante quando tem intervenção do Vitorino e do Marne Barcelos, porque fora isso, a Rádio Pampa... Opa! Não sei quem não entendi o que ele disse, mas ele queria elogiar os comentários teu e do Vitorino. Abraços e mais uma vez parabéns a toda a bancada. Eu só queria falar a respeito de um acontecimento na Alemanha sobre o Partido Nazista, a respeito do ódio aos comunistas. O ódio era tão grande aos comunistas, tão grande, que quando Hitler, através da Operação Barbarossa, em 1941, invade a então União Soviética, o berço do comunismo, não do socialismo, do comunismo, o comunismo mundial que era programado e posto dentro da União Soviética, ele destrói tudo que pode. O Partido Comunista foi
simplesmente aniquilado na Alemanha. Já a partir de 1932, quando os nazistas conseguem se superar na votação, não conseguindo eleger o presidente, que no caso foi o Marechal von Hindenburg. A história está aí para dizer o ódio que os nazistas tinham para com os comunistas. E não falo, né, os outros partidos que existiam, transformando a Alemanha em um único partido, que era o Partido Nazista. Então, o Partido Comunista não existia. Eles foram liquidados a partir da invasão em 1941 da então União Soviética, com a Operação Barbarossa, com 3 milhões de soldados. Mas agora eu vou falar dos meus aniversariantes de hoje. O primeiro aniversariante, o senhor Henry Ford, um dos gênios da indústria automobilística americana, que cria a primeira linha de produção, barateando o automóvel, fazendo com que o automóvel tivesse acesso à população mais pobre dos Estados Unidos e disparando, né, a indústria automobilística. Até hoje a Ford existe. Henry Ford, que foi o seu fundador. E vou falar de uma figura que é totalmente desconhecida na política brasileira e que foi presidente. Vocês sabiam que nós tivemos um presidente com o nome de Mena Barreto? General Mena Barreto, gaúcho. Quando o Júlio Prestes se elege em 1930 presidente do Brasil e o Washington Luiz é despejado do Palácio do Catete, o general Mena Barreto assume na transição, passando para o Getúlio Vargas. Ele foi presidente durante 8 dias. Eu até tomei nota aqui da data, dos dias 24/10 até o dia 7 de novembro. De 7 de novembro, quando assume, então, Getúlio Vargas na célebre Revolução de 1930. As pessoas não sabiam disso, né? Mário Quintana, eu já falei. Márcio Tomás Bastos, advogado criminalista, que foi ministro da Justiça. O Polanca, de quem eu sou fã de carteirinha, com a sua música, autor do My Way, né? Da letra do My Way, Diana e outros tantos sucessos. Ele fez Diana, que foi o primeiro sucesso mundial, com apenas 16 anos de idade. Hoje, ele está com 70, onde é que está a Polanca? Está com 78 anos completados no dia de hoje. Jean Reno, ator francês, o Galvão, Flávio Galvão, que é um ator brasileiro, a Martinha, cantora brasileira, Vitorino, completando hoje 70 anos, a Martinha. 70 anos. Tinha aquela vozinha assim, cantava assim. Ela cantava uma música sempre. Eu daria a minha vida. Ela tinha voz fininha. O Mário devia ser dublador, dona Marta. Já fez estrago com essa música. Eu daria a minha vida pra ter você. Ela só cantava. Era bem isso. Marcelo já fez estrago, né, com essa música. Anota aí. Não, mas teve outro sucesso também. O Antônio Marcos foi namorado dela e abandonou. O Antônio Marcos namorou todas, né? E abandonou. Passou Era meu amigo, meu amigão. Mas acordar de manhã com essa voz devia ser dose. Mas acordar com ele também não devia ser bom, né? Quando eles brigaram, ela compôs essa música. Eu daria a minha vida para te esquecer. Eu daria a minha vida. Vai ficar sem a sua vida. Dona Magda suavizou um pouquinho. A Martinha é uma grande figura. Já não tenho nada a não ser você comigo. Não era assim que ela isso, dona? Que isso? É preciso esquecer, mas não. Mas ela sabe de cor a letra. A Magda, na mesma toada, também já fez estrago com essa música. Não, nunca fiz estrago com essa música. Diga o Manoloté. Tem até hoje gente assistindo o programa. Tem até hoje gente assistindo o programa pensando, lembrando bons momentos. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que dados da EPTC dizem que o número de mortes no trânsito de Porto Alegre caiu 7,5% em relação ao primeiro semestre de 2018. 40 pessoas morreram nas vias da capital em 2019, contra 43 em 2018. O índice de acidentes aumentou 6,2%. Gostei dos números, ou as pessoas estão mais cuidadosas? Esses números aí são fake, sabe por quê? Tu acha? Porque o que teve de carro a mais nas ruas
Ele tem que dar um número se então parado, mais favorece. Se tivesse parado a frota de Porto Alegre. Pois mais favorece, então. Se com mais carros teve menos mortes. O que o Chicão coloca é que talvez o Chicão tivesse que fazer uma média ponderada. Talvez seja isso. Em relação ao número de habitantes, porque talvez os 7% tenha contemplado esse aumento de população. Né? Eu vou sacar os meus R$500 e sair sem rumo pelo mundo. Vai a dois irmãos. Pelo mundo. Se tu vier sacar aqui em Porto Alegre, tu não vai chegar em 2 irmãos depois que Pelo mundo, Adorei. Ganhou a noite, hein? Ganhou a noite. Adorei. Não janta um casal numa churrascaria. Não, também não. Também não. Sem tomar vinho, janta. Sem tomar vinho, janta. Agora, se tomar umas duas... O Vitorino, por exemplo, vai na churrascaria custa mais caro. Não, o Vitorino... Vitorino não. O Vitorino é 0,800, eu já disse. Eu não. É de graça. Toda a operação. Tu banca pra ele sempre? Quando sai A cara do Vitorino. Banco. E ele não pode dizer que não. Não sei. Ele até hoje não te pagou aquela janta, né? Tu tá possuindo. E aquela ajuda do 300? Não dá pra ir lá mais, porque as pessoas brigam. Não é nem isso. As pessoas brigam, se matam na frente, não dá mais. Aquele lugar, Não, e prescreveu também o troço, já passou. É um ano. Tudo Teve um ano pra cobrar, não cobrou, prescreveu. Ele não pagou. Passaram 2. Como é que tu permite Mas que tu é ele faça diretora isso? geral do Não, mas eu programa. fora das coisas, fora daqui, eu não posso Mas é interceder. um ato de desonestidade dele, o advogado. Prescreveu, você. Mas tem tanto. Prescreveu. Tem Isso advogado aí, qualquer IPTU não prescreve. Tu prescreve 5 anos. IPTU 5 anos. Boa notícia de hoje, disse a Ângela Valéria Alves, é que a abertura de 150 vagas de emprego na Avan em Viamão. Ela tem razão. A gente Careca tem que vem vindo, né? Careca vem vindo. Eu ouvi uma entrevista, detidamente uma entrevista dele, é impressionante a capacidade de trabalho que esse homem tem e a motivação, porque o que traz a motivação sempre é exatamente tu atingir alguma coisa. Mas impressionante esse homem que já tem centenas de lojas. A entrevista, ele parecia um menino adolescente almejando a sua primeira loja. Isso é fantástico. Por isso que ele está onde está. Por isso que ele tem um avião, né, querido? Bem bom, não é os pé de boi aí que tem gente que tem. Não precisa de avião, querido. Eu não tô falando. Eu sou parado. Eu não fiz, tio. Aquele careca lá precisa de avião. Aquele cara é muito feio, precisa de avião. Dona Magda, por que a senhora acha que o Chicão Mas precisa? tem Mas dinheiro. eu não preciso de dinheiro, Não? nesse sentido, não preciso. O assédio vem Não, mas tu há de ter alguma coisa. Tenho muito fenômeno. Não que tu tenha, porque alguma coisa elas levam de ti. Não levo. Levo certeza? prazer inigualável, uma coisa assim. Não posso. Você não pode fazer esse tipo de propaganda no ar, dona Maria? O Conar vai nos colaborar. E ainda vai propaganda enganosa. Conar é o Vitorino que faz. Olha que aqui, dá uma de milionário. Propaganda enganosa. O Chicão é o Cornar. Como é que Parou? Que isso? Vitorino. Não faz isso. É que fica tão feio. É tão feio. Você viu a nova moda agora? Tu sempre é baixo padrão. Eu sou mau. Eu sou Ele é um Não é terror de mau, Alvorada. baixo. eu sou um monstro. Olha aqui, ó. Virou moda agora Nunca chegar. vi isso. O Vitorino pisa no Chicão, o Chicão vai lá e defende o Vitorino. Mas ele é um E terror paga, de Alvorada. Eu vou te contar e Eu paga. O cara que manda em Alvorada, as mulheres de Alvorada, tem que respeitar o cara. Olha aqui, ó. Virou Cada moda. carona. Virou moda agora. Tudo que é vagabundo quando é prensado, chega pro juiz e Tira diz: o cabeção que eu não enxergo. bateram em mim, me judiaram, me maltrataram. O que tem que ver a gaveta com o espeto? Não, eu tô puxando o assunto, Ah, dona. tá Presta bom. atenção. Mas então que tá, então isso? puxa Como é que é Rainha da isso? escola de samba, presta atenção. Aqui. Rainha da escola de samba. Os brilhos ali. Olha aqui, ó. Os hackers aqui, Eu sou com exceção do Walter, que já. Com exceção do- Então vamos com o teu assunto de uma Com vez. exceção do Walter, esse que já entregou tudo, falou tudo, que a Manuela tá no esquema, enfim, que ele ligou para ela. Cara, Antônio, os outros 3 chegaram em frente ao juiz hoje, disseram que foram maltratados, que a Polícia Federal xingou eles, que eles foram humilhados, que eles foram empurrados, que eles foram... Virou moda. Eles acham que estão no Rio Grande do Sul, porque aqui isso cola, né? Aqui isso cola. O juiz manda só, o juiz ou a juíza manda soltar. Pois não colou.
Eles disseram que, enfim, os advogados pedem que os policiais sejam investigados. Gente, virou moda agora o poste fazer xixi no cachorro. Muito bem. Com essa nós vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Não tem outra oportunidade de você encontrar conosco. É só amanhã, depois do Jornal da Pampa. Beijo, boa noite.